Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Está começando mais um Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques dessa edição. Hoje é dia de sessão ordinária. Confira os principais projetos que estão na pauta de votação da terceira sessão do ano. Grupo Compartilhando Riso, que realiza trabalhos voluntários em hospitais da cidade, recebe título de utilidade pública. Casos de Zika vírus em São José e no país deixam a Câmara em alerta. Vereadores comentam a necessidade de ações efetivas para o combate do mosquito Aedes aegypti. E também vamos ouvir o chefe do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado sobre o assunto. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. E hoje é quinta-feira, dia de sessão ordinária aqui na Câmara e também dia de votação de projetos de lei. Então a gente confere agora na reportagem um pouco mais sobre os projetos que estão na pauta de votação da sessão desta quinta-feira. Acompanhe. Um dos projetos na pauta de votação da terceira sessão ordinária do ano institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana. De autoria do Executivo, o projeto tramita em rito urgente e pode travar a pauta do dia. O projeto prevê a gestão da demanda e oferta de transporte coletivo. Por mês, o sistema de transporte público da cidade realiza cerca de 7,5 milhões de viagens. Também deve ser votado um projeto de lei que torna obrigatório o conserto de buracos e valas em vias e passeios públicos. Se aprovado, o serviço deverá ser concluído no prazo de 48 horas após o fim da obra. A regra vale para buracos e valas abertos para instalação ou manutenção de redes de água, esgoto, fiação elétrica, gás e telefone. O projeto prevê ainda prazos de garantia do serviço e multa em caso de descumprimento. Confira a pauta completa no site da Câmara, no link Sessões Plenárias. O trabalho voluntário do Grupo Compartilhando Riso chamou a atenção dos vereadores de São José. A entidade realiza ações em hospitais da cidade como uma forma de trazer alegria e conforto aos pacientes internados. Um projeto de lei aprovado na Câmara concedeu ao grupo o título de utilidade pública. Dizem que rir é o melhor remédio. Essa turma da Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor leva a sério o ditado popular. Quer dizer, leva alegria a hospitais, creches e asilos de São José dos Campos, usando técnicas de circo e brincadeiras. É uma associação voltada, como diz o nome, para o bom humor. Mais conhecido como Compartilhando Risos, o grupo fundado em 2010 se veste de palhaço e visita 5 hospitais públicos e particulares de São José. Então a gente atua mais ali trabalhando o anti-estresse com as pessoas, a tolerância, a paz. O projeto de lei aprovado pela Câmara declara que a associação é de utilidade pública. O título permite que instituições ou entidades sem fins lucrativos tenham isenção de impostos e auxílio financeiro do poder público e da iniciativa privada. Os vereadores Petite da Farmácia Comunitária e Wagner Balieiro são os autores da lei aprovada em plenário. Desde 2010, no comecinho, quando chamava Plantão do Riso, eu acompanho eles desde esse início. E com o passar do tempo, com a documentação todo em dia, com o trabalho sendo realizado, podemos apresentar a utilidade pública. E eu fico muito feliz por acompanhar desde perto, eles levando uma alegria para as pessoas que mais necessitam, as crianças, os adultos que estão nesses hospitais que eles visitam. Essa foi uma ideia iniciada pelo nosso querido Chico Riso, um colega que é funcionário da prefeitura, que fundou essa entidade e que ano a ano ela vem crescendo o número de voluntários, vem cada vez mais se estruturando. E uma das etapas necessárias para que essa entidade continue avançando, até na busca de recursos, buscando se estruturar com sede e outros equipamentos que ela possa ter de parceria com o poder público, era necessária a declaração de utilidade pública municipal. Eu acho que na questão de abranger o trabalho, em questão de contratos, de parceria com a prefeitura, tudo isso vai ajudar a gente a criar uma estrutura maior. Vereadores da Câmara de São José dos Campos estão se mobilizando na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e também da chikungunya e do Zika vírus. O grande número de casos notificados do Zika vírus no Brasil e também em outros países da América Latina tem preocupado autoridades. Aqui na Câmara de São José, os vereadores alertam para o combate aos focos do mosquito transmissor. São José dos Campos registrou 8 casos de Zika vírus segundo a Vigilância Epidemiológica, 2 deles em 2015. Todos os doentes foram contaminados durante viagem a outros estados
e entre eles não há nenhuma gestante. O Zika tem sido relacionado ao aumento no número de casos de microcefalia, uma malformação no feto que afeta o desenvolvimento do cérebro, como informou o Ministério da Saúde. O mesmo mosquito que transmite a dengue, a chikungunya, é o que está transmitindo a Zika. Todas três são doenças virais que têm todos os efeitos colaterais de uma doença viral, a febre, o mal-estar, a dor no corpo, o Zika ainda tem mancha. Mas o mais importante, o que está mais preocupando, é que o Zika vírus, quando acomete uma gestante, no primeiro trimestre da gravidez, pode estar provocando malformações e já está o número de casos de microcefalia muito grande. Então, se já era uma preocupação do combate ao mosquito, agora essa preocupação se torna maior ainda. Esses 8 casos, 6 do ano passado, 2 para esse ano, é altamente preocupante. Mesmo que venham de fora, a gente sabe que é um campo fértil para você ter essa proliferação. Ficou visível no ano passado que nós não tivemos condições de cuidar muito bem do Aedes. Tivemos aí 11, 15 mil casos no ano passado de contaminação por dengue. É óbvio que agora vai estar aparecendo o Zika também, porque agora também se preocupa em fazer diagnóstico. O Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue e a febre chikungunya. Esse momento, meio, final de fevereiro, março, é uma época em que o Aedes se prolifera de uma forma absurda, aí não só a dengue e o Zika, e você tem uma chance muito grande de aumentar em demasia essa patologia, essa contaminação. Particularmente nós temos também no fevereiro o tal do carnaval, que faz o aglomerado em regiões do norte e nordeste serem muito intensos. Isso dificulta até mais a você conseguir fazer as profilaxias e tentar se proteger de todos os processos infecciosos em relação a esse vírus. Na cidade ainda não temos o perigo de contágio, de transmissão da doença, mas a qualquer momento pode vir uma pessoa ainda na fase de contágio, o mosquito pica e pica outra pessoa e alastra a doença. Então a chamada é para cada um de nós e para todos nós que tenhamos cuidado com a nossa casa. Os vereadores da Comissão de Saúde enfatizam a necessidade de uma força-tarefa para acabar com os focos do mosquito. Os cuidados para a gente acabar, erradicar as doenças só pode ser através do combate ao mosquito. A gente sabe também que o maior número de larvas que são encontradas são ainda na casa das pessoas. As pessoas ainda têm locais onde o mosquito pode botar ovos, os ovos virar larva, a larva virar um alado. Então, o combate é diário por todos e por cada um nas suas casas, que é um lugar onde o mosquito se prolifera. Vamos ter um aumento? Vamos estar preparados para isso, só espero que estejamos preparados. Não é colocando drone, contratando gente para telefone que vai resolver. Nós temos que pôr gente na rua, gente fazendo orientação. Eu acho que isso daqui tem que ser uma força-tarefa, não é agora, tem que ser todo dia, e não só dos munícipes, como também da administração. Porque se você vai nos bairros mais isolados, você vê o centro da cidade por onde o Papa anda, está tudo muito lindo, muito bonito. Está bem conservado, mas vai lá nas periferias para você ver um monte de entulho, o mato alto, nas praças cheio de garrafa. Então eu acho que essa força-tarefa é de todo dia, não é de verão não. Eu acho que já está na hora de fazer novas contratações de médicos, contratar mais agente comunitário de saúde, dar repelente para agente comunitário de saúde, que inclusive eu vou entrar com um projeto de lei hoje na Câmara, vou já até protocolar para que se faça isso, entendeu? Porque a coisa está muito, muito preocupante. E esse é um assunto que merece a mobilização da Câmara e também de todos nós. E no próximo bloco a gente continua a falar de saúde e também do Zika vírus. Chefe do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado faz um panorama da doença e das ações de prevenção no combate ao mosquito Aedes aegypti.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo e como você acompanhou nesta edição, a Câmara e o Poder Público têm se mobilizado para impedir o avanço do número de casos de Zika no nosso país. A preocupação é quanto a uma possível epidemia da doença. E a repórter Vivian Scatolin conversou com o chefe do Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado e apresenta para a gente um panorama da doença e também das ações de prevenção. Muito boa tarde, Vivian. Olá. Nós recebemos o diretor do Grupo de Vigilância Epidemiológica da região Alto Vale do Paraíba, Antônio Carlos Vanzelli. Como é que está o cenário da dengue aqui em São José e nessa região do Alto Vale? Então, atualmente nós estamos num período bastante tranquilo, não só em São José, como na região toda. Mas isso não é motivo para a gente ficar tranquilo com relação à dengue, com relação ao Zika vírus, com relação à chikungunya. Por quê? Porque nós acompanhamos aí todos os dias na imprensa, temos conhecimento de que a região Nordeste está altamente infestada, com um problema seríssimo de saúde pública, que são as consequências advinda da picada desse mosquito. E isso faz com que nós precisamos trabalhar muito agora para que, quando chegar na época de pico, que é março, abril, início de maio, até que o tempo esfrie um pouco, nós tenhamos a mesma situação que estamos hoje, tranquilo. Se nós brincarmos, nós teremos epidemia como tivemos no ano passado e provavelmente com muito mais gravidade. E quais são os fatores aí primordiais para controlar esse mosquito, essa proliferação? É dever de todo cidadão joseense trabalhar para que esse mosquito não prolifere. Se nós não tivermos o mosquito, nós não teremos a doença. Nós somos responsáveis o nosso pedaço onde a gente mora, onde a gente vive, não deixar nenhuma forma de criadouro, porque ele cria em água, ele bota o ovinho na água e ele evolui a partir da água. Então, todos os mecanismos de eliminar criadores nós temos que ter, não podemos ter a nossa água parada. Em relação à Zika, nós já tivemos casos reportados aqui em São José, mas que foram importados. A pessoa foi infectada fora do estado, né? Já tivemos algum caso aqui? Nós temos suspeitos, nada ainda confirmado, de pessoas que estiveram em regiões onde a Zika é circulante, onde o vírus da Zika é circulante, estados do Nordeste, por exemplo, Bahia, Pernambuco, Sergipe, né? E vieram para cá e manifestaram a sintomatologia de Zika ou dengue, qualquer coisa. Então, pensa-se inicialmente em Zika, alguns com clínica semelhante à Zika, mas não é casos de São José dos Campos, são casos importados. Mas aí a pessoa pegou, né, foi infectada em outro estado, e aí se um mosquito daqui picá-la, ele vai se tornar também vetor transmissor para outros doentes aqui? Exatamente, por isso que eu estou batendo na tecla, tá certo? De que nós temos que centrar fogo no controle do vetor. Porque se o mosquito de São José dos Campos picar alguém que vem com o vírus da Zika, de qualquer região, ele vai se infectar. E ele vai picar uma pessoa sã. E ele picando essa pessoa sã, ele pode transmitir daquela pessoa infectada para a pessoa sã. E aí começa o aparecimento de casos autóctones, tá certo? Então, aí sim, aí a gente começa a ter casos de São José dos Campos. E o uso do repelente realmente é recomendado? Olha, ele é recomendado. Quem quiser usar repelente, a minha recomendação é procurar o seu médico de confiança, o seu ginecologista, o seu obstetra, o seu dermatologista, tá certo? Que ele vai recomendar o uso mais indicado. Exatamente, o repelente mais indicado para o caso da pessoa, especificamente.
Tá, joia. Obrigada, viu, Antônio Carlos? Obrigada pelas informações, né, por todo esse cenário que você trouxe para a gente aqui da região. Obrigado. Nós ficamos por aqui, de volta ao estúdio. Muito obrigado, Vivian, e também ao Antônio Carlos pelas informações. E no próximo bloco tem Giro Esportivo no Diário. Você confere os principais destaques das equipes joseenses nos campeonatos nacionais e estaduais. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E você, está em busca de emprego aqui em São José? Então fique de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza, corretor de imóveis, costureira, encarregado de produção, frentista, limpador de vidros, motorista de caminhão, professor de geografia, programador de computador e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Para muita gente, quinta-feira já é início de fim de semana, né? Então a gente confere agora as atrações aqui em São José, na nossa agenda cultural. Você confere até amanhã a exposição Cartografias Visuais no SESI São José dos Campos. A mostra reúne obras do artista inglês Liam Paris. São mais de 20 trabalhos que incluem pinturas de grande, médio e pequeno formato, além de cadernos de desenhos e esboços. Cartografias Visuais faz parte do projeto Espaço Galeria SESI São Paulo, que apresenta mostras itinerantes de diferentes técnicas e formatos. A exposição vai até amanhã, o horário para visitação é das 8 da manhã às 8 da noite, a entrada é livre. E para quem gosta de arte, estão abertas as inscrições para a oficina Cerâmica Primitivista no Vale do Paraíba. Os interessados pela arte de modelagem em argila terão contato com todo o processo artesanal da elaboração de peças de cerâmica. A oficina é ministrada pelo artista plástico Magela Borba Gato e será realizada no dia 19 de fevereiro até o dia 18 de março na Oficina Cultural Altino Bondesan. O Espaço Altino Bondesan é uma das unidades das oficinas culturais da Secretaria de Estado da Cultura. A atividade é gratuita e as vagas são limitadas. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta quinta e também para esta sexta-feira. Pancadas de chuva são esperadas a qualquer momento durante a tarde desta quinta-feira. As temperaturas vão ficar um pouco mais amenas, a máxima não passa dos 27 graus, mínima 20. A sexta-feira será de céu nublado com curtos períodos de sol. As chances de chuva são pequenas, 30%. A máxima chega aos 29 graus, mínima 20. E no Giro Esportivo você fica por dentro dos principais destaques do esporte joseense. Hoje o assunto é futebol. Teve vitória das meninas da Águia no Campeonato Brasileiro e os times joseenses que disputam a Série A3 do Paulista também jogaram ontem. O repórter Daniel Melo traz pra gente os resultados. Daniel, muito boa tarde. Olá, Lucas Guerra. Olá também ao telespectador do Diário Legislativo. Nesta quinta-feira pós-carnaval, falando exclusivamente de futebol. A quarta-feira de cinzas foi dia também da quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. E o São José Esporte Clube, a nossa Águia do Vale, conseguiu um belíssimo resultado em Catanduva. Visitando a Catanduvense, conseguiu arrancar um empate depois de estar perdendo no primeiro tempo por 1-0. Léo Lima fez o gol da Águia no segundo tempo e ficou em 1-1. Com este resultado, a equipe do São José está na quinta colocação na classificação e tem 8 pontos na competição. Já o outro time da cidade, o São José dos Campos Futebol Clube, recebeu nesta quarta-feira de cinzas o Flamengo de Guarulhos. Saiu na frente com este gol de pênalti de Galhardo, ainda no primeiro tempo.
Mas na segunda etapa, com este terceiro gol marcado pelo Panambi, a equipe do Flamengo acabou selando o resultado e a vitória sobre o São José dos Campos Futebol Clube. Deixou a equipe na zona do rebaixamento. O São José dos Campos, o Tigre, tem somente 3 pontos na competição. E ao final da partida, conversei com o capitão da equipe, o Alisson, que ainda se diz confiante em relação à recuperação da equipe no campeonato. De procurar melhorar no treinamento essas bolas nas costas do lateral e ser um pouco mais firme, um pouco mais decisivo no ataque também, procurar ter mais criatividade. Eu acho que se a gente conseguir melhorar isso, acho que a gente tem tudo para fazer um ótimo campeonato e reverter esse resultado aí. As equipes voltam a campo no final de semana, isso no domingo. O São José Esporte Clube vai até a Olímpia, onde às 10 horas da manhã encara a equipe da casa. Já o São José dos Campos Futebol Clube enfrenta o Forte São Carlos no estádio Martins Pereira, só que às 4 horas da tarde. No futebol feminino, resultado amplamente favorável para a classificação do São José Esporte Clube para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. As meninas da Águia venceram o Pinheirense por 3-1 no Belém do Pará ontem à tarde e com os 2 gols de Gláucia e Gabi Portilho decidem em casa na próxima quarta-feira contra o Caucaia quem vai à próxima fase da competição. A partida acontece no estádio Martins Pereira às 5 horas da tarde. Vale a pena a nossa torcida pelas meninas da Águia do Vale. Bem, essas são as informações desta quinta-feira do esporte. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. E o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa tarde e até amanhã.